Boa noite, pessoal. Felipe na área, passando para mais um estudo semanal aqui com vocês. Vamos, preparar aí a nossa semana, gráfico do índice futuro na tela. Então vamos lá. Lembrando, eu vou até estava comentando aqui que antes de abrir aqui começar a gravação, eu estava em live aqui, até estava dando recado. A maneira como eu vou transmitir diário de trade, estudo semanal agora, esse vai ser o layout, tá? Eu acho que ele fica muito mais dinâmico até mesmo para aguçar o pensamento racional aqui na hora, porque às vezes a gente quer explicar uma coisa no 60, tem que voltar lá no semanal, então aqui fica muito mais fácil de eu interagir dessa forma com vocês, tá bom? Então vamos lá, gráfico do índice futuro na tela. Para quem estiver assistindo aí pelo Instagram e não ficar muito bom, os comentários estão na frente, depois eu finalizo aqui, eu vou voltar, né, e editar e deixo a gravação disponível para vocês. Então, o que eu vou estar pontuando aqui dentro do nosso índice futuro, pessoal? O mercado, ele apresentou sim uma rejeição. Opa, preto vai ficar melhor. Ele apresentou sim uma rejeição dessa região de topo do ano anterior, né? Começou a somente fazer topos mais baixos que os topos anteriores. O que a gente vem observando aqui agora é que realmente, até mesmo pelo gráfico diário, ele arma um pivôzinho de baixa no semanal. Cara, se serve de consolo, a gente tem uma bacia das almas aqui, né? Uma das bacias das almas, a gente pode combinar assim, que é a média móvel de 20 períodos no gráfico semanal. O preço chegou nela, né? Tava um bom tempo afastado dessa média móvel de 20 no semanal. Agora veio fazer uma visita, deu saudade de casa, veio visitar aí a sua média móvel de 20 períodos no semanal. Tá, mas não tem como negar que a gente tem um pivôzinho de baixa assim se formando pelo diário, ele fica muito mais evidente. E a gente vai ter uma segunda bacia das almas aqui, nessa retração dessa pernada que eu vou pontuar aqui agora com vocês, desta máxima da região dos seus 124.250, a região de mínima que é os 108.725, temos uma retração de 61,8 aqui. Então, é um potencial ponto de suporte aqui com uma média móvel de 20 períodos no semanal e uma retração de 61,8. Mas, né, quando o mercado ele engata uma tendência, não vai ter suporte que segure e não tem, né, resistência também que segure. Se ele for para cair, ele vai cair e não adianta, pessoal, né? Aí tem que estopar, né? Vai ficar fazendo o quê? Preço médio aí infinitamente? Então, sim, a gente tem regiões de potencial suporte aqui pelo gráfico semanal, e não é regiões que eu estou falando que o preço vai segurar, tô falando que se for para segurar, que seria um bom ponto, que é a média móvel de 20, né, do semanal e retração de 61,8. Como eu falei para vocês, é inegável que pelo gráfico diário aqui, a gente né, não tem como negar, né, o pivôzinho de baixa que está se formando aqui. Inclusive, chegou bem perto desse acionamento, né, na sexta-feira, mas meio que deixou aquele pivô dentro do pivô no 60, que é o que a gente visualizou aqui, aquele movimento todinho da sexta-feira que não deu 1.000 pontos de máxima mínima, né? Então, essa daqui é aquela pernada do gráfico diário, né? Pro operador não colocar o stop lá em cima, né? Que o stop ele é técnico, último topo, último fundo, ele deixa o stop no pivô, dentro do pivô, assim como eu ensino os meus operadores aqui na sala, só que num gráfico de 5 minutos, 2 minutos, tá? Mas ficou bem interessante aqui esse truque de entrada, caso o mercado amanhã abra dando continuidade ao seu movimento na ponta vendedora, né? Deixa um stop, teoricamente, né, mais barato para quem quer entrar vendido aí, beleza? Os alvos que eu tenho projetado aqui já desde o gráfico semanal, desde o gráfico diário aqui para esse movimento, né? O primeiro alvo deste pullback, aqui desse pivôzinho de baixo, está lá na casa dos seus 112.600, tá bom? E claro que eu vou deixar projetado também aqui esse pivô dentro do pivô, né, que vai ter o seu primeiro alvo lá na casa dos seus 115 mil, tá? 115 mil vai estar praticamente casando aqui com essa retração de 61,8, tá, pessoal? Um pouquinho mais abaixo da retração, então ele pode dar uma violadinha aqui. Tem uma região de mínima do mês anterior também aqui na casa dos 115.600, tá? Então, como eu falei para vocês, né, tem um potencial ponto de suporte. Se vai segurar, eu não sei, tá? Trazendo um pouco mais agora para o contexto de abertura, aqui num gráfico de 5 minutos na tela, do nosso índice futuro, né? Sexta-feira foi aquele dia que realmente o mercado não foi para lugar nenhum, né? Apresentou um dia de pullback, né? De correção, não corrigiu nem. Na verdade, ele não conseguiu nem corrigir a retração de 61,8 do Fibogap. Agora, quando a gente já coloca aqui numa ótica
de abertura, já modifico meu layout, diário em cima, 60 embaixo e 5 minutos na tela à direita. O que eu vou ter aqui? Caso, né, a gente tenha um movimento que o mercado apresente, um movimento um pouco mais corretivo aqui, o nosso índice futuro, que venha buscar uma região de média móvel de 200 aqui, a gente tem que ficar de olho, porque temos sim uma região de troca de polaridade aqui dentro dos 60 minutos, que o mercado pode vir a fazer isso, tá? É essa linhazinha aqui azul que eu coloquei com vocês, é uma região de marcou 1, 2, 3, 4 vezes o fundo aqui até perder. Então se espera que ele venha aqui, troque polaridade com essa região e aí sim volte a cair. Talvez seja um pouco do conceito do smart money, né? Eu não sou muito ligado aí nesse conceito, mas se for isso, eu acho que é algo parecido, né? Então a gente tem que ficar ligado, não é porque o gráfico às vezes está apontando para baixo que ele só vai cair, às vezes ele vai lá trocar polaridade com fundinho prévio para realmente dar continuidade ao movimento, né, do gráfico maior. E aí fica extremamente complicado da gente trabalhar a ponta compradora dentro desse índice futuro aqui, na minha opinião, porque a gente tem uma média móvel de 200 pesada aqui na região em um gráfico de 5 minutos, tá? O conceito dele é vendedor nos tempos gráficos aí, semanal, diário, 60, e aí vai ser os 5 minutos contra todo mundo, né? Contra todos os bigs aí. E aí, nesse caso, eu prefiro ficar de fora. Eu só trabalho comprado no índice aí, acima da média móvel de 200 períodos, com a minha média móvel gatilho, que é a média móvel de 9, acompanhando o preço, fazendo um pullback acima dessa média. Beleza? Então, índice entregue para vocês aí, tá? A ponta vendedora é a saída de menor resistência dentro do índice futuro. Caso o mercado ele abra sem gap, é ficar atento a essa região de fundinho prévio aqui, que é uma retração macro de 50%, como eu mostrei para vocês aqui, dentro do gráfico semanal. Qualquer pivôzinho, né, alinhado com as médias aqui, já dá oportunidade para o operador executar as suas operações na ponta da venda. Lembrando, temos regiões aqui importantes, média móvel de 20 no semanal, retração de 50% macro aqui bem no meio do caminho, então não dá para sair vendendo, né, saindo do leilão, tem que esperar, e um pouquinho mais abaixo vamos ter a retração macro de 61,8, mínima da semana anterior, então tem que tomar cuidado, vai cair, talvez vá, mas talvez ele dê uma brigada, digamos assim, ou simplesmente caia que nem faca quente na manteiga, enfim, tá bom? Então vamos agora para o dólar. Dólar futuro na tela. Dólar. Gráfico semanal aqui do dólar. E o que a gente vai observar aqui dentro do dolinha, pessoal? Primeiramente pelo gráfico semanal. Eu tenho uma retração macro de 61,8 aqui nessa região, tá bom? Lá na região do 49,80, que o preço conseguiu fechar acima dentro da semana anterior. Então, se ele conseguiu fechar acima, eu tenho duas opções. Eu posso trabalhar o conceito da abertura para ver se realmente a gente vai dar continuidade a esse movimento. Dando continuidade a esse movimento, eu pego esse meu FIBO aqui e arrasto para o próximo topo. E aí eu vou ter uma nova retração de 61,8. E sim, eu tenho que ficar de olho nessas retrações macro de 61,8, que é onde o preço pode dar uma segurada. E tendo em vista que o preço deu uma boa pesada nos últimos meses, aí o dólar trabalhando abaixo, né, dos seus R$5, né? Para mim, R$5, o preço abaixo de R$5 no dólar é uma questão de oportunidade, tá? Não é um preço normal que a gente realmente vá se acostumar com ele. Mas enfim, isso aí é só a minha ideia também. Então eu vou estar sempre de olho nessas retrações aqui. O preço vai subindo, eu vou arrastando a retração de FIBO macro para o próximo topo, tá bom? Então, por hora, vou deixar ela aqui, né, onde ela se encontrava, porque eu quero acompanhar a abertura amanhã. Dentro do gráfico, e aqui também já tem os alvos desse pivôzinho do semanal projetado para cima, que eu ainda comentei com vocês que a gente tem um conceito aqui de falha de fundo, nesse fundinho aqui, nesse pivô de baixo aqui, o dólar falhou. Realmente ele confirmou a nossa ideia de pivô de alta e acionou esse pivôzinho de alta na semana passada. Então acertamos aí na análise, né, de um prazo um pouco maior aí, o que é bem interessante. Eu gosto dessas análises de tempos gráficos maiores aí, para a gente ficar de olho sempre, tá? Então, o primeiro alvo que a gente vai ter aí dentro desse conceito do dólar aqui no semanal é lá na região do 5,119, primeiro alvo de FIBO, sempre projetando o pullback, tá bom? Aqui pelo gráfico diário ele fica mais visual, né? Esse pullback aqui, né? Perna de impulso, perna de impulso, perna de correção, nova perna de impulso. Perceba que é o seguinte, aqui vem um ponto. Ele não chegou a startar a operação, né? O
o pivô no semanal, mas ele deixou mega engatilhado. O que o dólar fez aqui, né? Quando a gente dá, por isso que vem a importância da gente refinar os tempos operacionais. Porra, começa no semanal, começa no mensal e vem baixando o tempo gráfico para ver se tu, porra, né? Né, eu tenho uma ideia que, a princípio, o índice é para baixo, o dólar é para cima. Então, deixa eu ver se eu consigo casar os tempos gráficos, né? Fazer essa conjunção de tempo gráfico e fazer todo mundo remar o barco pro mesmo lado. Porque não adianta eu querer comprar no semanal, eu vender no diário, e aí eu vendo de novo nos 60 minutos, eu compro no 5. Porra, uma suruba do caramba, né? Então, cuidado com isso. A minha ideia aqui é sempre tentar alinhar os tempos gráficos maiores com o meu tempo gráfico de execução, 5 minutos. Então, de novo, reforçando, a gente até quase acionou e não acionou esse pivô no semanal aqui, que ele chegou na cara do gol e faltou um pouquinho de força, mas o que ele fez? Ele acionou os topos anteriores. Então, aqui a gente teve um topinho anterior aqui dentro do gráfico diário, ele deixou um pivô dentro do pivô aqui no 60 que ativou todos eles. Então, tivemos topos anteriores, né, pivôs dentro do pivôs que foram acionados. Tá? Não sei se ficou claro aí para vocês. Tivemos acionamentos de truques de entrada que ele vem antes desse topo maior, que realmente é o topo que, porra, vamos jogar para cima esse dólar agora. Então, sim, na verdade aqui foi dia 5, 6 e 8, né? Dia 7 foi feriado. Eu acho que o preço realmente ficou muito mais descansando dentro do gráfico de 60 minutos pela falta de volume. Segunda-feira foi feriado lá fora. E aí que a gente já entra naquele conceito de pré-feriado, e se tem o pré-feriado, tem o pós-feriado, que ninguém mais volta, e a semana você resumiu isso daqui, né? Ficou bem murrinha, digamos assim. Então, acredito que o preço ficou acumulando, mas importante, né, que ele fechou acima do 61,8, a máxima da semana retrasada, né, conseguiu se manter acima, e temos agora caminho livre, né, para dar um impulso aí nesse dólar. Porra, mas dólar para cima é ruim, Felipe. Porra, pro Brasil, porra, cara, aí... É ruim, mas é ruim para quem tá na ponta errada, né, cara? Então, começar a operar comprado aí, né? Eu entendo o conceito de economia, tudo aí, mas aqui é gráfico, meu chapa. Não dá para ficar querendo ficar com peninha, não, tá? Aqui ninguém tem pena de ninguém, não. Aqui o nego vem para cá é para fazer dinheiro e se tá com peso na consciência que o dólar tá subindo, pega um pouco do teu gain e vai fazer uma doação aí, vai ajudar uma instituição de caridade, tá bom? Então, trazendo agora um pouco mais para o conceito aqui, né, do gráfico de 60 minutos, conforme eu falei para vocês, eu acho que o tempo que o preço ficou descansando aqui, né, e ele fica descansando mais mesmo aqui no tempo, porque tivemos barras agressivas aqui, né, na verdade tivemos uma barra agressiva na ponta vendedora aqui dentro dessa região no dia 6 de setembro, mas percebam que ela vem aqui para cutucar aquela região de suporte prévio, que era a resistência, passa a ser suporte, e já entra a defesa aqui. Então temos até uma espécie de pivô dentro do pivô, aqui mesmo dentro dos 60, rompendo essa regiãozinha aquela região psicológica do preço redondo, né? Dos 5 bola aí, dos 5 reais. Então, acredito que o mercado abrindo sem gap, a saída de menor resistência é na ponta compradora. Dificilmente eu vou conseguir ter uma operação tranquila na ponta vendedora no dólar. Por que dificilmente? Porque dentro de todos os tempos gráficos que eu observo e o conceito de médias móveis, que para mim ele é o essencial para mim para mim realizar alguma operação aqui dentro do mercado, todos os tempos gráficos falam para mim o seguinte, Felipe, é para cima. É para cima. E aí a gente vai entrar naquele conceito. Porra, tu consegue não operar vendido? Porque para mim não vai ter sinal divino que vai fazer eu trabalhar vendido no dólar. Sinceramente. Só se o mercado ele mudar muito amanhã, realmente, pelo menos os 60 alinhar, né, com 5 minutos pra gente conseguir fazer uma operação mais tranquila na ponta da venda. Mas para mim não tem, cara. Como que eu vou trabalhar contra os 60 minutos diário, semanal? Porque o meu gráfico de 2 minutos, ele deu um sinalzinho de venda, saiu um padrãozinho de candle vendedor. Porra, não, isso aí não entra na minha cabeça, cara. Me desculpa, mas isso aí não entra na minha cabeça. O cara pegar um gráfico de 2 minutos, um padrão de candle vendedor, e para ele é a venda. Beleza, pode dar certo 1, 2 vezes, mas não é sustentável no longo prazo. Padrão de candle sem contexto não vai te levar para lugar nenhum, a não ser para o stop e aquela seleção natural do mercado. Tá bom? Então, a saída de menor resistência é na ponta compradora, né? Sugiro que os amigos aí deem um pouco mais de atenção à ponta compradora, que a gente tem um bom espaço para corrigir essa queda que o dólar apresentou pra gente aí, tá bom? E aqui, agora trocando aqui de novo, agora eu boto o diário aqui em cima. Já deixo tudo ajeitado para amanhã, 60 minutos aqui no cantinho. E aqui o gráfico de 5 minutos no dólar. O dólar, na verdade, ele enrolou, ele deu uma enrolada,
na sexta-feira, assim como o índice, né, marcou uma região de topinho duplo, e aqui vem até aquele conceito que eu acho que eu comentei no diário de trade, né? O único ponto de venda que teve dentro do dólar foi esse pivô contra as médias aqui. Cara, enfim, eu optei aí por não trabalhar vendido no dólar. A minha compra aí que eu passei até estávamos em live, se eu não me engano. Não estávamos em live. Foi os visitantes que vieram na sala, né? A compra que eu orientei foi na máxima do Candle 16, que pagou muito bem, obrigado. E o que a gente tem aí para o conceito de abertura para amanhã dentro desse mercado aqui? Porra, cara, é compra. O que eu tenho que fazer aqui? É, no mínimo, né, esperar que ele confirme essa região de topinho anterior. Esse ajuste aqui é o da quinta-feira, então ele não faz mais muito preço para mim, tá bom? E eu tenho que ver todo e qualquer movimento acontecendo acima desse último topinho. Porra, para ir pro 10 mesmo, seria esse topinho anterior aqui, se a gente for dar uma olhada aqui, esse topo maior. O problema desse topo maior é que ele fica bem próximo da minha próxima região de resistência, que é máxima da semana anterior e máxima do mês anterior também, tá? Então, porra, eu não entendo esse conceito também. Às vezes o cara fala pra mim, não, que tá na máxima do dia anterior. Aí tu tá trocando ideia com o cara, aí tu comenta, né? Tá, tu viu que tá na máxima do mês anterior? Não, mas isso aí não vai segurar. Pô, não, então por que tu olha a porra da máxima do dia anterior se tu não acredita nisso? Porque pra mim, cara, eu tô de olho até na máxima do ano anterior, entendeu? Pra mim, máxima, ano, mês, semana, dia, porra, cara, pra mim é região de briga, tá bom? A única coisa que eu não dou muita bola é essa região de topinho anterior em gráfico de 5 minutos. Porque, meu amigo, se tá em tendência, vai romper, tá bom? Às vezes no 60 e no gráfico diário a gente tem que ficar um pouco mais de olho, porque, né, de vez em quando até vai estar casando alvo de FIBO, tá bom? E aquilo ali já foi um alvo de FIBO. Então, é assim que eu aprendi e é assim que eu aplico no dia a dia. Então, a saída de menor resistência é na ponta compradora, não tem o que ser feito, tá? Espero que realmente o dólar, principalmente, ele engrene aí uma tendência, seja na ponta da compra, na ponta da venda, não me interessa muito não. Só quero que ele volte a trabalhar, né, com aqueles dias de tendência, os pivôs clássicos, né, e não como foi agosto. Agosto foi um mês aí bem truncado, né? Tivemos dias aí de amplitude bem reduzida. E sexta-feira foi até né, para quem perdeu aí o mês de agosto, não operou sexta-feira, foi um dia aí que, né, um remember de agosto, que tivemos um dia com amplitude de 28 pontos, né? Porra, 28 pontos, meu amigo, é foda, né? Mas, enfim, na ponta vendedora não tem muito que eu possa fazer dentro do dólar, tá? Trabalhando nesse conceito aqui, porque eu vou ter região de média móvel de 200, um batalhão de médias aqui, na verdade, então só irei trabalhar vendido no dólar quando ele perder esses fundinhos aqui, o preço passar abaixo da média móvel de 20 no gráfico de 60 minutos, e aí tem que tomar cuidado porque tem uma média móvel de 50 passando sorrateiramente aqui que pode segurar esse preço, e ela está vindo para a região de suporte, tá? Então a gente vai ter a região aqui por si só, que é uma região de suporte, e uma média móvel de 50 chegando ali para dar um apoio também. Então, caso o dólar dê uma pesada, cuidado que eles podem estar indo buscar liquidez. E aí, para quem não está muito de olho no tempo gráfico maior, vai ser a liquidez, tá bom? Então é isso, pessoal, né? Mais um estudo semanal entregue para vocês aí. Lembrando, estamos, né, no nosso Start 2023 aí a todo vapor, né? O que é o Start 2023, Felipe Pele? Caí aqui agora de paraquedas. O Start 2023 é um pacote que eu montei da minha sala educacional ao vivo via Zoom, onde você vem operar comigo aqui na minha sala, via Zoom, sem delay nenhum. Você tem acesso a todo o meu conteúdo teórico, né? A aula de nivelamento gravada, o nosso material de apoio aqui, que é a nossa apostila de gatilhos operacionais, protocolo mês positivo, a regra de coloração aí, né? Que eu tive a ajuda do grande Leonardo Krames aí, que para mim a regra de coloração ela é excelente, né? Quando bem utilizada. Esses candles azuis que vocês estão vendo aqui dentro do meu gráfico, tá? Quando a gente entende o conceito do operacional que a gente pratica aqui, isso daqui se mostra uma excelente ferramenta. Então, você vindo operar aqui comigo, aderindo ao Start 2023, você vai ter acesso a tudo isso que eu comentei. E o melhor de tudo, vamos estar operando ao vivo. Eu não vou te vender um curso de gráfico parado, uma mentoria gravada e você se vira aí. Não, você vai ter acesso a todo o meu conteúdo e vamos tirar a dúvida no dia a dia. Felipe, aqui é uma compra, aqui não é uma compra, por que é ou por que não é? Isso, para mim, é a cereja do bolo. Tá bom, meus queridos? Mas não percam o prazo, é somente até o dia 22 desse mês. Acabou o prazo, acaba o bônus, né, que eu estou oferecendo para vocês aí e os descontos também, tá bom? Um forte abraço a todos e nos vemos no book.